uma formação, né? E é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na FENES. E nesse trabalho, nessas pesquisas, né, que eles têm me dado suporte, tanto quanto antes como informantes e agora como pesquisadores também. Nós temos aqui uma surda na mesa que vai mostrar, né, uma pesquisa nessa área de linguística, já fez também especialização na área de linguística, então o trabalho está rendendo frutos, né? Então, nessas discussões, nos meus trabalhos que eu venho pesquisando, sobre verbos também, minha preocupação era em relação aos classificadores, enquanto flexão, né, para um determinado tipo de verbo. E é isso que eu vou apresentar aqui de maneira bem sucinta. Os surdos, todo mundo, né, tem escutado, a língua de sinais tem classificadores, mas isso parece uma coisa estranha, né? O que é isso de classificador? Quando eu comecei a pesquisar, eu fui ver o que era classificador em termos de língua de sinais, em línguas orais auditivas, e todos que vêm pesquisando nessa área. E a definição, vamos dizer assim, né, o conceito em relação a classificador é que o classificador, né, que é uma categoria semântica, se realiza morfossintaticamente ou como, né, como um morfema. Um morfema livre, ou melhor, dependente ou preso. A gente começa a falar aqui, Mônica, daqui a pouco vai reclamar dos termos. Eu vou clareando isso daqui, né? Vamos pegar a palavra menino, né? Nós temos uma parte da palavra que está ligado a uma significação lexical, representa alguma coisa, tem um sentido que é, vamos dizer assim, criança. Tem uma outra partezinha final, né, que tem um significado ali. Eu digo menino em oposição, vamos dizer assim, contrastando com menina. Então, os falantes do português identificam aquilo ali como sendo gênero, né? Então, em português, nós temos um pedacinho na palavra que tem significado. Então, o processo de composição na nossa língua de palavras, né, de formação das palavras, é realizado dessa maneira. A gente, nesse segundo momento da língua, Lodi tem um trabalho sobre o nível fonológico, enquanto as unidades que, né, se contrastam, combinamos, eu digo, bala em oposição a pala, né, bota em oposição à bola. Então, esses fonemas que eu tenho aí, eles não têm um significado, eles têm um contraste, certo? Então, nesse plano da língua, os elementos mínimos, que são os fonemas, só se contrastam, mas não têm significado. Num outro plano da língua, nós temos umas unidades mínimas que ainda não são itens lexicais, ou seja, não são palavras, mas que já são pedacinhos que têm um significado. E a esse pedacinho é que a gente dá o nome de morfema, né? Então, juntando um morfema com outro morfema, nós vamos formando as palavras da língua. Então, tem os morfemas, esse que eu falei, menino, que tem uma significação lexical, né? São chamados lexemas, e tem esses outros que têm uma significação que é gramatical. E a esses a gente denomina de gramemas. Então, os lexemas, vamos dizer assim, é um inventário aberto. E os gramemas é um inventário fechado. Está preso à gramática da língua. Então, se a gente pensar na nossa língua, né, nós podemos criar um objeto e, a partir daí, pegar, né, ou inventar ou importar um lexema e juntar esses gramemas e temos uma nova palavra na língua. Então, por exemplo, nós temos as copiadoras, né? Então, que vão dar um texto lá e peço para copiar. Como nós importamos essa tecnologia de um fabricante, né, que tem o nome de Xerox, então a gente importou a máquina e denominou aquela máquina de Xerox. E agora a gente já pegou essa palavra, já incorporou, colocando uns grafemazinhos aí, né, ou desculpa, uns gramemas, que são os da composição da língua, e a gente transformou essa palavra, né, que é um nome, um substantivo, em verbo. Então, eu falo, eu xeroco, eu xeroquei, certo? Então, eu já transformei
uma palavra, esse léxico aí, esse lexema, vamos dizer assim, coloquei essas outras unidades e fiz uma palavra e criei um verbo, certo? E hoje todo mundo fala, né, utiliza o verbo xerocar. Então, esse é um dos processos de formação de palavras nas línguas, né? Em relação aos morfemas enquanto classificadores, né, eles são, como eu já falei, seriam morfemas obrigatórios nas línguas. Como? Tem línguas que precisam, de alguma maneira, classificar as coisas, dizendo se elas são vivas ou são mortas, e isso entra morfologicamente, ou seja, preso, né, nesse lexema, preso à palavra, ou ele está, de alguma maneira, sintaticamente, mas numa relação de dependência com alguma outra coisa que foi mencionada anteriormente. Então, numa posição anafórica, que já foi explicado, falado aqui também. Então, nessa estrutura, ele tem, nas línguas, isso seria obrigatório, porque, por exemplo, determinada língua teria de falar assim: eu estou brincando com a bola redonda, eu estou lendo o livro plano. Eu vi uma pessoa, e aí eu tenho de especificar, às vezes, em determinada língua, se essa pessoa está visível, ou está perto, muito longe. Então, isso são morfemas, né, pedacinhos de sentido que tem de vir ou presa à palavra específica, ou sintaticamente, como esse morfema que depende dessa outra palavra que foi já mencionada. Então, se a gente pensar no morfema dessa maneira, como um pedacinho de sentido que está preso a uma palavra, né, e que se ele tem uma obrigatoriedade, nós podemos dizer que a nossa língua portuguesa também tem classificadores. Só que os pesquisadores, né, que denominaram assim a categoria semântica, não especificaram em que nível morfossintático ele aparece ou como ele aparece. Então, por exemplo, na nossa língua, o que a gente está chamando de desinência de gênero, certo? É um classificador. Então, nós temos classificadores na nossa língua em relação aos nomes, os substantivos e adjetivo. Por quê? Porque eu preciso sempre dizer, em relação àquela partezinha do léxico, especificar o gênero. Então, eu digo menino, menina, certo? Eu posso dizer, para concordar o adjetivo em relação a isso, então eu posso falar menino pequeno, menina pequena, certo? Então, para eu juntar esses dois, um atributo a esse nome, ele também tem de concordar em gênero, certo? Então, na nossa língua, de alguma maneira, nós temos classificadores e classificadores de gênero. Pesquisadores pesquisando outras línguas orais auditivas viram que as línguas, né, podem classificar as coisas em termos de animado e inanimado, certo? Em termos de animado, eu posso ainda dividir pessoas, animais, certo? Inanimados, eu posso separar objetos, né, coisas, veículos, certo? Então, essa forma de classificar, né, é o que se está se chamando de classificador, se a língua possui morfemas específicos obrigatórios vinculados a essa ideia que tá sendo passada. Porque a gente pode ter essa mesma ideia, mas enquanto só categoria semântica. Então, nesse caso, a gente não está trabalhando como morfema classificador, certo? Quando eu digo assim, camisa quadriculada, camisa listado, camisa estampada, vamos dizer assim, eu estou atribuindo um atributo à camisa. Eu estou, de alguma maneira, classificando, né? Mas isso daí não compreende um morfema obrigatório, é um atributo, né, facultativo. Em língua de sinais, pelo fato dela ter uma transparência, vamos dizer assim, dado a iconicidade dela, a transparência gerou uma certa confusão.
E certos adjetivos, como esses, que têm uma transparência, estão sendo, às vezes, trabalhados como morfema, mas que, na verdade, não são morfemas. Quando a gente pensa, né, no processo de formação de palavras em língua de sinais, e nas línguas de um modo geral, nós temos o que a gente chama de derivação zero. O que é isso? Em inglês, isso é muito produtivo. Na nossa língua, nem sempre, porque a gente sempre tem de colocar essas desinências para diferenciar um verbo de um nome. Então, eu tenho socorro, né, vamos dizer assim, enquanto substantivo, e socorrer enquanto verbo. Aí, eu tenho, às vezes, uma forma única, quando eu estou especificando socorro, né, como o socorro, né, chegou tarde. Então, no caso aí, socorro está como substantivo, como um nome. Agora, eu socorro, aí já modifica até em termos de pronúncia, né? Nós temos uma diferença, embora na escrita, ela, em termos de grafema, seria a mesma. Mas em relação à língua inglesa, existem várias palavras que só o contexto que vai dizer se a gente está trabalhando com ela enquanto nome ou ela enquanto verbo. Então, isso seria o que a gente está chamando de derivação zero. Então, isso também é muito produtivo em língua de sinais. E muitas palavras, né, que têm essa derivação, esse processo de derivação zero, está relacionado também a raízes miméticas. Então, às vezes, o que a gente está chamando de incorporação, né, a gente teria uma incorporação morfológica, né, de algo que está junto com o verbo, como eu digo assim, gosto e não gosto. Então, de alguma maneira, eu incorporei uma negação, porque houve uma alteração, né, no movimento, mas, às vezes, essa incorporação, vamos dizer assim, principalmente de instrumentos, ela é só semântica. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho um único item lexical que, de alguma maneira, na semântica ou na ideia da palavra, eu tenho uma incorporação do instrumento. Por exemplo, em português, nós temos parafusar, certo? O que é parafusar? É colocar parafuso, certo? Então, de alguma maneira, nesse verbo, semanticamente, eu tenho incorporado um instrumento, certo? Martelar, também, eu tenho incorporado aí um instrumento, certo? Em língua de sinais, é o próprio instrumento, né, que se transforma em verbo. Então, quando eu tenho a palavra em português tesoura, em língua de sinais, eu tenho tesoura, eu compro tesoura, e eu corto meu cabelo com tesoura, certo? Então, pelo exemplo de Mônica, num determinado contexto, eu tenho, né, a tesoura simplesmente. Na outra, eu tenho o verbo tesourar. E esse verbo tesourar tem uma flexão que não aparece em relação ao nome, que tesoura ficaria nesse espaço neutro, ao passo que tesoura, enquanto verbo, vai concordar com, né, em termos de locativo, com o objeto que está sendo cortado, certo? Então, se eu falo que eu corto a minha saia, veja, certo? Se eu corto a cortina, certo? Então, existe uma certa flexão nesses verbos em relação ao locativo, certo? Que é o ponto onde a ação está acontecendo em relação ao objeto. Em relação aos verbos classificadores, né, o que seriam esses classificadores? Várias pessoas, vários linguistas americanos pesquisaram sobre os classificadores. E minha referência aqui está sendo os textos de Ted Supala, que pesquisou a fundo em relação a isso e colocou vários tipos. E eu pesquisando e discutindo com ele em relação à proposta, né, a gente vê que
chamar classificador e subdividir em semântico já seria redundante, uma vez que todo classificador é semântico. Aí, como que ele realmente vai acontecer enquanto forma, né? Então, na língua de sinais, esse classificador é um morfema e que aparece como configuração de mãos. Eu fui pulando, poderia colocar aí, por favor, a transparência. 8. 8. É que eu fui pulando para não estar lá. Então, em relação às línguas de sinais de modo geral, o classificador, certo, seriam configurações de mãos, algumas configurações de mãos. Então, vamos ver, nem toda configuração de mãos é morfema. Do mesmo jeito, vamos só para clarear em relação à língua portuguesa. Eu tenho a palavra casa, certo? Eu tenho aí esse fonema A, o primeiro de cá, e o último lá, A, certo? Quando a gente separa essa palavra em unidades contrastivas, em fonemas, nós temos 4 fonemas, certo? Quando eu separo em unidades de sentido, nós temos 2 unidades de sentido. Nós temos o cas, certo? Enquanto lexema, e nós temos esse a enquanto gramema, porque aí traz uma ideia. Vamos discutir agora, né, gênero ou vogal temática, que é outra discussão. Nós temos 2, certo? 2 unidades. Então, nesse caso aqui, esse primeiro A de casa, ele é simplesmente fonema, mas esse outro A de casa, ele, além de ser um fonema, ele é também um morfema, quer dizer, ele traz um significado que aquele outro A não traz. O primeiro A é só contraste, o segundo A tem significado, certo? Então, o segundo A é morfema, o primeiro não é. Ele compõe um outro morfema, que é o CAS, CAS, certo? Então, a mesma coisa acontece em relação às configurações de mãos em língua de sinais. As configurações de mãos são, né, vamos dizer assim, é parâmetro na língua para formar o signo linguístico das línguas gestuais visuais. É um dos, certo? Então, nós temos uma série de configurações de mãos, como nas línguas orais auditivas, nós temos um número limitado também, um número X de fonemas que se combinam para formar os morfemas, que se combinam para formar as palavras, que se combinam para formar as frases. Isso a partir dos morfemas com significado e tendo um sentido a partir do contexto. Isso é a língua, certo? Dessa maneira a gente faz o jogo de combinações e obedecendo as regras. Temos de conhecer o jogo, as regras do jogo para jogar, né? E vamos combinando esses elementos aí formando as palavras. Então, todos da língua portuguesa conhecem quais são esses gramemas que eu posso fazer combinações. E a partir daí podem até fazer brincadeiras, fazer um trabalho lúdico com a língua e começar a criar palavras, né? A partir disso daí que a gente conhece. Ninguém pode inventar as palavras assim, a gente segue as regras da língua, conhecendo isso daí até intuitivamente, mas no momento que a gente tem a consciência, a gente percebe que aquilo dali é um morfema obrigatório. Eu tenho de estar sempre colocando isso ao lado desse outro daqui para formar as palavras da língua. Então, em língua de sinais, as configurações de mãos nos verbos, para alguns verbos, elas funcionam como morfema, certo? E funcionando como morfema, elas estão sendo denominadas de classificadores. Então, por isso, né, que eu estou colocando os morfemas enquanto formas presas, certo? Então, morfemas que são presos a uma outra parte, a uma raiz verbal. E esse morfema traz concordância de gênero, certo? Que gênero é esse que eu estou falando? Esqueçam português e vamos pensar nas línguas de modo geral, naquele tipo de língua que separam as coisas em animado e inanimado. Dentro dos animados,
separa em pessoa e animais, e dentro dos inanimados, em relação a coisas e veículos. Então, dessa maneira, são as configurações de mãos enquanto morfemas obrigatórios em determinados tipos de verbo, certo? Por isso também está sendo chamado de verbos de predicado, verbos classificadores. Então, ali na transparência, nós temos essa divisão dos classificadores em língua de sinais enquanto configuração de mãos. Poderia levantar um pouquinho? Aquela parte de cima, né, que a gente vai separar em 2 blocos, então aquelas configurações de mãos, aquelas funcionam como classificadores. Nos verbos, se eu pergunto para vocês, como é o verbo cair em língua de sinais brasileira? Aí vocês vão me responder, depende, não é? Por que depende? Porque esse verbo é um verbo classificador, e por ele ser um verbo classificador, ele traz um tipo de concordância, né? Um morfema que tem a flexão dele, esse verbo tem uma flexão, porque ele tem de ter um morfema em termos de configuração de mãos que concorda, certo? Com esse sintagma nominal, com esse sujeito ou objeto, dependendo da transitividade do verbo, certo? Então, por isso que eu digo, veja o exemplo lá com a Mônica, eu digo, o livro caiu, a bola caiu, o lápis caiu, certo? O homem caiu, o carro caiu. Ou, também assim, né? Carro cair, né? Se vocês observaram, né, nós não podemos pensar no verbo cair enquanto português. Nós temos de pensar no verbo cair enquanto língua de sinais. E o verbo cair está concordando com esse sintagma mencionado anteriormente. Então, a configuração de mãos alterou em relação ao veículo, à pessoa, certo? A coisa. Então, os classificadores na língua de sinais têm essa distribuição. É concordância de gênero, animado e inanimado. Para animado, nós temos classificador para pessoa, né? E quando a gente fala de classificador para pessoa, a gente pode atribuir um quanta, né, também a esse classificador. Então, quando eu digo uma pessoa andando em movimento, certo? Eu tenho esse sinal para andar e tenho esse pessoa em movimento enquanto verbo classificador, certo? E se eu falo que uma pessoa colidiu com um veículo, com um carro, eu tenho assim, e eu tenho isso daqui enquanto classificador. Então, veja, o classificador em língua de sinais brasileira é um morfema, certo? Representado ou sendo externalizado através da configuração de mão. E essa configuração de mão, ou essas configurações, tem um número limitado. São aquelas que eu estou apresentando ali, classificações para objetos, né, que aí pega a forma, por exemplo, o verbo cair, que eu não falei aqui em relação a copo, nós teríamos, uma configuração da mão em si. Então, estou citando um dos verbos classificadores, né? Então, sempre que eu vou utilizar esse verbo classificador, eu tenho de ter, né, essa flexão do verbo em relação à configuração de mãos. Só a última transparência, por favor, e aí acaba. Então, olhando dessa maneira essa língua, né, de sinais, nós vemos a riqueza dessa língua em termos de flexão. E os parâmetros que num determinado nível, no nível fonológico, é contraste, no nível morfológico, eles podem ser morfemas. Então, a configuração de mãos, como eu falei, são morfemas classificadores, né, para os verbos.
A direcionalidade, como Ronice apresentou aqui, o verbo dar e outros verbos, ela é uma flexão da pessoa do discurso. Então, sempre a direcionalidade marca essa pessoa. Eu pergunto para você, você me pergunta. Eu pergunto para ela, ela me pergunta, certo? Então, a direcionalidade também é uma flexão, certo? No nível morfológico, é uma flexão para a pessoa do discurso. Como eu falei aqui em relação a esse verbo, né, tesourar, nós temos esse verbo, uma flexão para locativo. E teríamos também, então, com pressa que eu estou vendo da hora aqui, já chegou, a flexão para modo que está relacionado ao movimento e ou frequência desse movimento, e também em relação ao intensificador. Então, a língua de sinais, em termos de flexão, os parâmetros nesse segundo nível funcionam como morfemas para a flexão, certo? Deu um branco. Trazendo de novo para a língua de sinais, nós, revendo todo o trabalho em termos de classificadores, nós temos de esquecer determinadas tipologia, porque, na verdade, a gente tem de ver que muitos classificadores que foram mencionados dessa maneira, na verdade, são adjetivos ou procedentes de uma raiz mimética. Então, como logo no início eu falei, eu tenho camisa listrada, eu tenho camisa quadriculada, na verdade isso, né, o sinal para quadriculado, o sinal para listrado, é um item lexical, é uma palavra, não é um morfema, certo? Então, por isso, nós temos de fazer essa separação toda vez que formos pensar na questão dos classificadores em termos de morfema. Na verdade, os classificadores são morfemas, certo? Presos ou dependentes. No caso da língua de sinais, são morfemas presos, e presos à raiz verbal, certo? Então, espero que tenha elucidado essas discussões da gente, o que é isso de classificador, e vamos pensar, nossa língua também, como língua de sinais, é uma língua classificadora. Só que a classificação que a gente faz é diferente da língua de sinais, mas também é uma língua classificadora. E a classificação, né, é uma, vamos dizer assim, universal linguístico, em termos de que, de alguma maneira, todas as línguas classificam as coisas. Só que essa classificação pode vir através dos próprios itens lexicais das línguas, das palavras, ou podem vir, de alguma maneira, como a gente falou aqui, para a língua portuguesa e para a língua de sinais brasileira, através de morfemas presos, ou ao substantivo e ao adjetivo, como no caso da língua portuguesa, ou na raiz verbal, como é o caso da língua de sinais brasileira. Obrigada. Okay, thank you. Our time is running late, but our next speakers will be Emily Marques Costa Leite and Myrna Salerno Monteiro from Brazil. Ufa, quanta coisa difícil até agora, hein? Felizmente, nós tivemos essas aulas todas até aqui, e o que eu e Myrna vamos colocar para vocês vai ficar assim muito simples, muito fácil de ser entendido e rápido. Mas antes eu preciso